Olá, que alegria e esperança faça parte da sua vida e também do seu cotidiano. Certamente você já observou que em todas as celebrações eucarísticas, quando nós consagramos o pão, sobretudo o pão que o bispo ou o padre usa, que é um pão maior, ele é colocado sobre uma patena, talvez bem menor do que esta. Esta daqui é uma patena maior, feita de pau-brasil. E é o seguinte, a patena significa prato menor, o prato aonde nós colocamos Cristo Jesus, nosso Senhor. A Eucaristia, para nós, ela tem dois significados muito importantes que nós não podemos deixar de viver, de celebrarmos. O primeiro, a Eucaristia é sacrifício, é Cristo crucificado que continua a oferecer-se por nós no seu altar. Por isso, a Sacramentum Caritatis pede que próximo ao altar, se não for possível até sobre, que nós tenhamos uma imagem, a cruz com o crucificado, ou seja, o crucifixo, para que nós possamos lembrar que neste altar ele continua a oferecer-se por nós. E isto, no Concílio de Trento, trabalhou-se profundamente sobre a questão de Cristo que continua a entregar-se por nós, que continua a sacrificar a sua vida por nós. Por isso, ele, Cristo Jesus, é o sumo e eterno sacerdote. Nós, os padres, nós somos ministros consagrados. O sacerdote verdadeiro é ele, porque ele que se doa na cruz, ele que se doa no altar e ele que se doa, então, no pão consagrado. E esta patena, então, também tem outro sentido da Eucaristia, que nós tratamos a Eucaristia como ceia, porque na Eucaristia nós comungamos, nós comemos o pão e nós bebemos o vinho. Então a patena tem esse sentido do prato, da alimentação. Cristo que nos alimenta com a sua Eucaristia, Cristo que alimenta a sua comunidade na peregrinação para a eternidade. Nós todos sabemos que nós, neste mundo, nas nossas cidades, na nossa casa, nós todos somos peregrinos. A cidade, a casa que nós moramos, não é a casa definitiva. Nós estamos a caminho do reino, do encontro com o Senhor. Por isso, então, este prato, ele tem esse sentido de colocar o Cristo que é eucarístico, o Cristo que é sacrifício, mas o Cristo que é também alimento. Tomai e comei. Por isso, então, o prato, o sentido de alimento, daquele que nos alimenta, daquele que nos fortalece nesta caminhada para a pátria definitiva. Veja bem, você que é cristão, você que é católico, é convocado todos os domingos, no dia do Senhor, a ir a alguma igreja para poder celebrar a Eucaristia, para celebrar essa presença do Senhor em nosso meio. E num determinado momento da celebração, então nos é dado este alimento, esse alimento que nos fortalece, que nos sustenta na nossa caminhada para a peregrinação. Então por isso o prato, a patena, esse sentido de alimento que nos fortalece, daquele Cristo que se doa por nós, que dá vida para nós. Por isso então eu quero pedir, convocar você, que ao participar das celebrações, ao observar esses gestos, o pão que vai ser consagrado, o pão que é colocado no prato, na patena, que é um prato menor, que a gente possa ter esse sentido então em dizer e colocar-se diante do Senhor, deste alimento que nos fortalece e que nos dá vida. É muito interessante se a gente olhar para São Paulo, quando ele fala, quando ele anuncia a palavra, ele diz assim: cada vez que eu me alimento de Cristo, cada vez que eu, neste prato, eu como este alimento sagrado, chegará um determinado momento que já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, é Cristo que está presente. Talvez a gente poderia dizer que depois que nós nos alimentarmos tantos anos neste altar, deste prato, com este pão sagrado, daquele que se oferece, continua a oferecer-se por nós, neste alimento que nos conduz para a eternidade, nós já podemos ser outros Cristos, nós já podemos ser um sinal de esperança, de vida e de comunhão. Na verdade, quando a gente anuncia o Evangelho, quando a gente vai testemunhar a nossa fé, é muito interessante o seguinte,
Eu penso que diante do anúncio, tem horas que a gente não precisa falar muito. Talvez, quanto menos nós falarmos, mais nós anunciamos. Hoje, o anúncio da palavra de Deus, ela se dá muito mais pelo gesto, pelo jeito de ser, do que de fato falar. Mas precisa se alimentar-se deste pão, da Eucaristia, da vida eterna, que nos conduz de fato para o Pai. Este pão que é oferecido nesta patena, neste altar, que é o Cristo que é sacrificado, Cristo que é alimento, que nos conduz para a vida, ele se torna para nós alicerce, alimento e vida nova. Por isso, então, participe da celebração da Eucaristia todo domingo na sua paróquia. Participe, vivencie a experiência da fé e neste momento, quando na patena for oferecido também ao pão, que você possa oferecer a sua vida, colocar as suas alegrias, colocar as suas dificuldades, colocar aquilo que você traz no seu interior. Se você está alegre, feliz, colocar isso nesta patena. Se você está triste, abatido, sem esperança, colocar isto, porque nosso Senhor Jesus Cristo, o pão da vida, nos fortalece e nos ajuda a seguir nesta caminhada rumo a Jerusalém Celeste, nossa pátria definitiva. Nenhum de nós temos aqui morada definitiva, mas estamos a caminho daquela que é por vir. Por isso precisamos alimentar da Eucaristia nesta patena, neste altar, para podermos ter vida, dignidade, amor e comunhão, porque o Senhor está sempre presente no meio de nós. Que a alegria e a esperança façam parte da sua vida e não deixe de se alimentar na patena do Cristo Eucarístico, que nos fortalece e nos dá vida e vida em abundância. Muita alegria, paz e esperança para você.